Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Tereza, tudo bom? Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa quarta aula de programação. Os nossos objetivos, que nós temos como primeiro, compreender os conceitos de herança, polimorfismo e interface, e como segundo objetivo, aplicar os conceitos de herança, polimorfismo e interface. Herança é um dos conceitos mais importantes da OO, da orientação a objeto, e como vocês podem ver aí, até a figura já ajuda ao entendimento deste conceito, que ele é baseado nos conceitos da vida real. Bom, então o que a gente precisa saber? É um dos conceitos mais importantes da orientação a objeto? Vocês devem estar perguntando aí, mas por quê? Lembram quando eu falei de reusabilidade? Pois bem, a herança possibilita a reusabilidade de código. E isso é muito interessante, porque não adianta a gente estar escrevendo código e posteriormente escrevendo o mesmo código novamente. Então, a questão da herança possibilita a reusabilidade, o aproveitamento de códigos já definidos. A herança permite que classes herdem atributos e métodos de outras classes. Temos também um outro item que fala que a subclasse é uma superclasse. Bom, pessoal, então agora como que fica a herança em programação? Como vocês viram aí no slide, diz que agora as classes herdam atributos e métodos. Então são comportamentos e propriedades que vão estar definidos numa superclasse. Novos termos que nós vamos usar bastante agora. Superclasse e subclasse. A superclasse ela é a mais genérica. E uma subclasse é uma especialização. É uma subclasse, é um caso específico de uma classe maior. Eu poderia estar dizendo que agora nós temos uma classe pessoa, uma classe até mesmo cliente, como o professor Alex apresentou aí. Então agora eu tenho uma classe cliente e eu posso ter uma classe cliente especial. Que ele não deixa de ser cliente, ele é um cliente, mas ele tem algumas particularidades. A Tereza mencionou aí que há quem diga, no caso, que a herança é o conceito mais importante da orientação a objeto. No Java, nós só conseguimos a herança simples. Esse é um detalhe que tem que ser mencionado quando nós falamos de herança para Java, para a linguagem Java. No C++, isso é possível. Como nós vamos utilizar a herança em nossos programas em Java? Vamos dar uma observada no slide aí, pessoal? Então, repare aí, como nós vamos representar a herança em Java? Para isso, nós fazemos o uso da palavra reservada extends. Vou fazer agora igual a Tereza, que gosta de puxar lá do inglês, né? No caso, estende a uma classe. Você vai estender, no caso, uma subclasse. Reparem aí na sintaxe. Uma subclasse vai estender uma superclasse. Aí há o princípio da generalização, pessoal, onde de uma classe mais geral, nós podemos ter classes filhos mais específicas. Se vocês relembrarem no vídeo, ele fala no caso disso, que as classes específicas geralmente agregam valor à classe, ao que é fornecido pela classe pai. Mas como eu havia mencionado agora instantes antes, nós temos o problema da herança. O Java só implementa a herança simples. Mas a herança múltipla, que o C++, por que isso ocorre? Por que nós temos o problema? Nós aí temos o famoso problema do diamante, onde diversas classes, uma classe pode herdar de duas ou mais classes. Vamos imaginar que nós tenhamos uma classe A e dela nós tenhamos uma classe B e C que herdem de A. Até aí, tudo interessante, tudo tranquilo, pessoal. Aí, nenhum problema. Mas, vamos imaginar, vamos supor que nós temos uma outra classe abaixo de B e C, uma outra classe aí, vamos dizer que C também, que herde dessas duas classes. E aí? E se a classe D, que é a nossa última lá, acionar um método que também foi definido na classe A ou mesmo em B e C, de onde nós vamos chamar? Qual o método vai ser acionado quando essa classe D invocar um desses métodos? Esse é o que o pessoal chama de problema diamante, problema do diamante. Para a linguagem C, o pessoal resolve de uma maneira. Em Java, por tentar simplificar toda a estrutura, toda a implementação, então se excluiu esse princípio da herança múltipla
para que não haja confusão no momento da invocação de um método, foi excluída a herança múltipla, e então agregado outras funcionalidades que nós vamos ainda ver no decorrer da nossa aula, que é o trabalho com interfaces. Nós temos aí uma classe mais genérica, pessoal, denominada pessoa, vocês têm ela também na apostila, vocês podem acompanhar, onde nós temos os seus atributos e métodos. Olha, são os atributos e métodos da superclasse. E logo abaixo nós definimos uma classe paciente. Um paciente estende de pessoa, ou seja, um paciente é uma pessoa. Ele vai ter, além de dados específicos, vamos imaginar lá, como a ficha, como um apartamento que ele está, como um remédio específico para ele. Além disso, nós temos também dados que foram definidos na classe pessoa. E para isso, nós não temos que declará-los novamente. Apenas nós o estendemos da classe pessoa. Então, tudo que a classe pessoa tem, a classe paciente também tem. Então, com isso, vocês economizam o quê? Economizam na programação. A Tereza mencionou a questão da reusabilidade, que é um princípio muito forte da programação orientada a objeto. É uma das características da orientação a objeto. Então, na nossa classe pessoa, nós definimos, por exemplo, um nome, um endereço, dados pessoais da pessoa e vamos, com o princípio da herança, evitar o retrabalho. Só apenas, nos casos, nós vamos utilizar a palavra reservada extends e pessoa. E na hora que nós instanciarmos um objeto do tipo paciente, inicializarmos com o método construtor da classe dele, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os atributos e métodos da classe paciente, que é convencional, que vocês declararam, mas também o da classe pessoa. Mesmo que nós não tenhamos explicitamente definido eles. Bom, mas temos uma atenção para vocês. Observem aí o próximo slide. Então, nós temos que, por padrão, toda a classe Java é filha da classe Object. Esse filha, mãe, vocês vão ouvir bastante. Quem é que é classe mãe? A superclasse. Quem é classe filha? A subclasse. Bom, então esse atenção quer dizer o seguinte. Qualquer objeto que vocês criarem de uma classe, automaticamente ele vai ser filho da classe Object. Bom, aí vocês devem estar perguntando, mas por que eu quero saber da classe Object? A classe Object, se vocês observarem a hierarquia de classes em Java, ela é a superclasse. É a mãe, a supermãe. Enfim, mas para que serve isso? Para que significa? Bom, lá na classe Object tem atributos e métodos já definidos. Na sequência, pessoal, temos mais um slide que fala sobre o super. Vamos dar uma olhadinha? Então, nós temos aí que super é uma palavra reservada da linguagem Java e ela possibilita o acesso à superclasse. Pois bem, nós temos aí então, a superclasse e a subclasse, não é isso? Bom, mas se eu quiser, por exemplo, estar acessando um determinado método, ou se eu quiser acessar o construtor da superclasse, então, para isso, nós vamos utilizar super. Super é uma palavra reservada em Java, como você já deve ter visto lá na aula de número 1, e ela vai possibilitar justamente o acesso à superclasse. Vamos dar uma observada no slide, pessoal, então? Certo, pessoal. Então, nós temos aí a sintaxe da nossa palavra reservada, super. No caso, super e o nome do método. Não é muito usual que nós criemos isso. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que a nossa superclasse, que ela é superclasse da classe subclasse ou da classe filho, todos os métodos que estão, no caso, declarados na classe super, estão também disponíveis na subclasse, na classe filho. Então, muitas vezes isso não é usual, mas é possível. Isso é interessante que vocês saibam. Uma maneira mais convencional de utilização da palavra reservada, do método super, da palavra super, acompanhe no slide aí. É a utilização do construtor da superclasse. Isso sim já é mais usual, pessoal. É a questão de vocês, apesar de ser uma subclasse, nós vamos dizer que nós não vamos usar o método construtor dela. Nós vamos usar o método construtor definido para a nossa classe pai.